Olá, boa noite pessoal. Hoje começamos com um pouquinho de atraso. O bebê resolveu dar uma reorganizada na rotina do sono dele essa noite. E ele tá com o pai dele lá no quarto e a gente conseguiu aqui fazer a live de hoje. Bem, tô muito feliz com vocês, já tem algumas pessoas aqui no WhatsApp perguntando, estamos começando com 20 minutos de atraso, as pessoas estão chegando, oi tia Leili, e Deus é bom em todo o tempo. Na verdade, no início da semana, eu fui seguindo a ordem cronológica, a ordem da Bíblia, né? E a próxima mãe que aparecia na Bíblia é Agar. Então eu comecei a ler sobre a vida de Agar e escrever aquilo que o Espírito Santo estava ministrando no meu coração. E aparentemente, eu vou tirar o som aqui do computador, porque senão cada vez que as pessoas forem avisando que estão vindo pra cá pra live, vai ficar pitando aqui, fazendo barulho. E então eu fui fazendo as anotações sobre a vida de Agar, que o Senhor foi ministrando no meu coração. Oi, Glauci! Conseguiu chegar aqui, né? E eu fui anotando no caderno e fiz todas as anotações, ok. E aí quando foi ontem à noite, o Senhor falou ao meu coração, então, eu preciso que você escreva uma outra coisa pra sua live. E eu nem tinha feito a arte ainda, eu falei, Senhor, eu acho que eu não vou fazer, porque eu não fiz nem a arte, nem divulguei. E o Senhor falou ao meu coração que eu não tinha feito a arte ainda, que não tinha dado certo a arte ainda, porque ele ia mudar o tema, porque o tema que ele tinha pra entregar hoje à noite era outra coisa. E aí eu guardei as anotações que eu tinha feito primeiramente e falei, tudo bem, amanhã ao longo do dia eu vou estudar e o Senhor proverá. E hoje cedo na consagração, o Senhor falou, aquela palavra que eu te dei inicialmente, eu quero que você entregue na igreja hoje. Quando eu cheguei, a pastora pediu pra levar a palavra, enfim, e lá foi. E eu falei, então, e hoje à noite, como é que vai ser essa questão da live? Como é que as coisas vão fluir, Senhor? E quando a gente coloca Deus na frente, Ele vai cuidando, Ele vai gerenciando as coisas. E até o que parece, inicialmente, serem empecilho das coisas acontecerem, na verdade, é uma estratégia do Senhor para direcionar para o caminho que Ele quer. Quando a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a gente tem a impressão de que tudo vai bem na nossa vida e isso é o universo, né? Tudo colaborando para que as coisas irem bem. Mas, na verdade, o não do Senhor, uma porta aberta, também é o Senhor. A gente tem a impressão de que somente o sim da nossa oração, somente o tudo bem, eu vou acatar, é a resposta do Senhor. Mas, na verdade, Ele tem multiformas de tratar com a gente. Né? Então, ao longo dessa semana, eu tive vários empecilhos porque eu estava com uma coisa no meu coração, quando, na verdade, o Senhor queria fazer uma outra coisa. Então, hoje de tarde, eu sentei ele na cama e falei, então, Senhor, qual vai ser? E a minha oração com o Senhor é muito assim, né? O Espírito Santo é meu amigo, o Senhor é meu pai. Então, a minha conversa com ele é exatamente como essa conversa que eu tô tendo com vocês. É uma conversa de amigo, é uma conversa de filho, é uma conversa entre irmãos. E aí o Senhor colocou no meu coração, ainda na história de Agar, 2 versículos distintos. E esses versículos, eles falam de uma parte muito específica da maternidade de Agar. E o Senhor me deu esse título, o que o seu filho vê quando olha para você. Né? Nós vamos falar um pouco hoje sobre exemplos, nós vamos falar um pouco hoje sobre ser espelho para alguém. Né? E para começar, de onde saiu tudo isso, né? De onde saiu a inspiração, de onde o Senhor começou a falar, gente, meu marido tá tentando botar ele pra dormir e ele tá revoltado, né? Porque geralmente ele dorme comigo, eu que boto pra dormir, então... Enfim, vamos ver como é que a coisa flui. Gênesis 6:4 diz assim: E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Eu vou contextualizar, porque existem pessoas aqui que não são cristãos, né? O Juliano tá revoltadíssimo, tá boladão, cadê meu peitinho pra dormir, né? Eu espero que meu marido consiga acalmá-lo, senão a gente vai ter que dar uma pausa aqui na live pra ir lá, mas enfim.
maternidade é isso, né? Eu estou falando aqui majoritariamente para mães, então é essa a vida. Contextualizando esse versículo, o que acontece? Deus havia dado uma promessa para Abraão, que ele seria pai de muitas nações, que ele queria ser pai. E aí, Sara, sua mulher, vendo que o tempo estava passando e que ela estava em avançada idade, olhou para aquela situação e falou: eu já sou velha, você é velho também, esse negócio não tá fluindo, vou dar um jeitinho nas coisas. Pegou a sua serva, uma serva egípcia chamada Agar, botou essa serva para se deitar com o marido dela, Abraão, para que enfim essa serva engravidasse e finalmente a promessa acontecesse. Sara achou que precisava ajudar o Senhor, né, na sua promessa, o cumprimento da promessa que ele havia dado. Então ela pegou essa serva, entregou para o seu marido deitou-se, teve relações com Agar e Agar engravidou. Quando Agar percebeu que estava grávida, ela começou no seu coração a desprezar Sara, desprezar sua senhora, porque ela já tinha o filho que Sara queria. Sara queria um filho para o marido dela e Agar se garantiu que ela estava carregando esse filho. Então ela começou a desprezar Sara. E aí várias coisas aconteceram. Sara ficou chateada com essa história, Agar fugiu, Agar voltou, Agar teve um filho. A promessa do Senhor realmente se cumpriu, como todas as promessas, nenhuma falha, né? E Abraão teve Ismael, que foi o primeiro filho com Agar. Depois Sara engravidou e deu à luz a Isaac. E contextualizando tudo isso, nós vamos para Gênesis 21, versículo 9, que diz assim: E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava. O que aconteceu aqui? Agar, lá no passado, zombou da sua senhora, de Sara. Alguns anos depois, quando Sara teve um filho, Ismael, que é o filho de Agar, zombou de Sara e de Isaac. O que a gente pode ver aqui? Um comportamento de repetição. Ismael fez aquilo que ele viu que era um comportamento próprio da sua mãe. Ela tinha essa característica. A Bíblia traz pra gente uma característica dela, de ser uma mulher que menospreza, que despreza, que se acha superior. E esse comportamento, ele é reproduzido em Ismael. E aí, quando eu comecei a ler essa história, esse versículo, né, essa parte da Bíblia, essa passagem, o Senhor me incomodou com relação a exemplos. Como nós somos exemplos para os nossos filhos. Como nós somos espelhos para os nossos filhos. Como quando as pessoas falam assim: fulano se parece tanto com você, tal comportamento ele puxou do pai, tal comportamento ele puxou da mãe. Existe uma repetição, um determinado padrão de um comportamento. Não apenas características físicas, mas no comportamento. E aí o Senhor começou a me incomodar com relação a isso, né? Com relação a qual exemplo nós estamos dando para os nossos filhos. Por isso o tema da live hoje é: o que o seu filho vê quando ele olha para você? Ismael, quando olhava para Sara, via uma mulher que zombava das pessoas. Via uma mulher que menosprezava, que não tinha preço pelas pessoas. E então Ismael teve esse mesmo comportamento. Então a pergunta de hoje é: quando seu filho olha para você, ele vê uma mulher que zomba dos outros? Ele vê uma mulher que ajuda os outros? Ele vê uma mulher que lê a Bíblia e ele tem vontade de ler a Bíblia e reproduzir esse comportamento? Ele vê uma mulher temente ao Senhor e ele aprende a temer o Senhor dentro da sua casa? Quando o seu filho olha para você, ele vê uma mulher de oração e ele tem vontade de orar e buscar a esse Senhor no momento da tribulação, porque é isso que ele está acostumado a ver dentro da casa dele. Então, eu comecei a ir um pouco para a parte da neurociência. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho. Que existe uma razão para esse comportamento espelhado, para essa repetição, para uma repetição desse padrão de comportamento. Na década de 90, a década de 90 foi conhecida como o boom do cérebro. Todo mundo estudando cérebros, padrões. Oi, Karina.
os cientistas começaram a estudar a fundo, fazer pesquisas a fundo sobre como que funciona o cérebro humano. E aí, eles descobriram um sistema chamado Sistema de Nervosos Espelhos, é o SNE. Inicialmente foi descoberto em macacos e quando eles começaram a ver as partes do cérebro que eram excitadas, que emitiam respostas a um determinado comportamento, a uma determinada ação, eles começaram a fazer exames de imagem nos seres humanos para ver se os seres humanos também tinham esses neurônios espelhos. E o que são basicamente esses neurônios espelhos? Neurônios espelhos, eles são ativados a partir da observação de uma determinada ação. Então, quando o Agar zomba, Ismael zomba também, porque era esse comportamento era pela observação. Oi, cunhado! O padrinho do meu bebê acabou de entrar. Esse comportamento era o que ele, na observação dele, ele conseguia perceber esse comportamento na mãe dele, então ele ativou esses neurônios espelhos e repetia esse comportamento de Agar. Existem alguns eventos que possuem alguma relação com alguma ação. Então, se eu vejo algo que eu não gosto e eu me sinto superior àquilo, eu vou zombar daquela situação. Foi exatamente isso que aconteceu com Ismael e com Agar. Além dessa ação, uma ação direta, quando eu vou dar alguns exemplos ao longo da live que eu já consigo perceber no meu filho a ativação desses neurônios espelhos nele, né? Então, assim, sempre que eu sento na mesa, eu boto ele na cadeirinha e eu sento do lado dele para comer. Então, ele já senta procurando o prato. E quando eu boto o prato na mesa, ele já abre a boca. Porque ele já sabe que sentar à mesa significa comer, significa se alimentar. É uma repetição de padrões. Todo mundo aqui em casa, quando vai comer, senta à mesa. Então, sentar à mesa significa alimentar-se. Além disso, esses neurônios espelhos podem ser ativados pelo som. Como, por exemplo, quando a gente abre um pacote de biscoito, quem está do nosso lado já sabe que vai ser alimentado, que alguém vai ser alimentado. Pode até não ser eu, se você não quiser dividir o biscoito comigo. Mas ao ouvir o barulho, mesmo que eu não veja, meu cérebro já consegue associar que nós vamos comer, né? E é engraçado porque a questão do som me marcou muito. Meu filho teve muitos problemas, assim, no primeiro mês de vida. Eu contei no meu testemunho um pouco, assim, por alto. E o sono, a privação do sono foi algo muito marcante, assim, no primeiro mês de vida do meu filho. Então, eu estudei muito sobre sono, sobre como ajustar a rotina, enfim. E aí, eu li sobre o ruído branco, sobre um ruído que ajuda o bebê a dormir, enfim, ele inibe os sons externos. Na verdade, o ruído branco ele foi descoberto como um som que alguns planetas emitem, enfim. E aí na verdade, ele é um chiadinho, parece um chiado de rádio. Ele inibe sons externos. Então, eu percebi que isso funcionava muito bem. Hoje em dia, eu já consegui substituir esse ruído branco, né, esse chiadinho, por um barulho de chuva, uma chuva forte, né, uma tempestade. E a gente liga esse barulho de chuva forte no quarto dele. E ele dorme bem com isso. E toda vez que ele vai dormir, mesmo as sonecas do dia, a gente tem um blackout, porque pra gente dormir a gente precisa produzir um determinado hormônio, né? Que é a melatonina. E a melatonina, ela é potencializada a sua produção no escuro. Então, a gente optou aqui em casa por mesmo as sonecas dele, ele tirar no escuro. Então, a gente fecha a janela, porque tem um blackout, fecha a cortina, que também tem um blackout, a janela tem esse filme, a cortina tem um blackout, então o quarto já vai ficando escuro. Eu fecho a porta, fica mais escuro. Quando eu ligo o barulho de chuva no celular, meu filho automaticamente já encosta a cabeça no meu peito. Porque ele já sabe que o barulho de chuva está associado a dormir. Isso também é ativação de neurônios espelhos. Quando eu ligo o ruído branco, eu aciono o sistema de neurônios espelhos no meu filho. Além disso, uma terceira forma de você ativar os neurônios espelhos é por dedução. Eles fizeram alguns experimentos com macacos e era basicamente a forma de segurar a xícara. Quando segurava a xícara, significava, por uma determinada forma, uma forma que segurava era para botar a xícara na mesa e a outra forma era para levar a xícara à boca. Então, por dedução, eles já sabiam que, pela forma que se pegava a xícara, qual seria o próximo passo. E
Isso também acontece. Quando eu boto o prato na mesa, que eu pego a colher, ainda que a colher esteja vazia, meu filho já abre a boca. Porque por dedução ele já sabe que colher precisa abrir a boca para ser alimentado. Por dedução ele já associou a colher ao alimento. Isso também é ativação do sistema de neurônios espelhos. Além disso, não é apenas isso o sistema, as expressões faciais, as microexpressões faciais, fazem com que as pessoas... Porque os neurônios espelhos, eles existem ao longo de toda a nossa vida. A gente vai focar bastante aqui na criança, porque a criança ela é muito mais observadora. Para a criança desenvolver o que nós vamos falar lá na frente de habilidades sociais, que são os comportamentos para que ela interaja com o meio, ela precisa ser muito observadora para perceber como que o meio funciona e ela desenvolver essas habilidades sociais dela e modelarem os seus comportamentos, que é a modelagem social, que a gente vai explicar um pouquinho disso lá na frente. Então, quando a gente está falando de expressão facial, por exemplo, a gente fala assim, né? Vai ser muito difícil você convencer seu filho a comer uma verdura se você não come verdura. Mas não é necessariamente porque você vai botar a verdura no prato do seu filho e você não vai comer. Não é só por isso. É também porque quando você bota verdura no seu prato e você não gosta daquilo, você faz microexpressões faciais de nojo para aquela comida. E a criança ela é capaz de observar essas microexpressões faciais. Existem pessoas que trabalham estudando microexpressões faciais. E aí, quando acontece alguma entrevista de grandes casos, uma grande cobertura na mídia, não sei se vocês já viram isso, depois eles vão fazer a leitura das expressões, né? Essas linguagens do não dito, a linguagem não verbal. Franziu a testa, olhou para a direita, olhou para a esquerda, isso quer dizer isso, aquilo. A criança ela tem essa capacidade, pela observação, ela perceber essas microexpressões faciais. Então, quando a gente tem nojo de uma determinada comida, a criança não vai associar de que aquilo ser uma coisa boa. Porque quando você está comendo alguma coisa prazerosa, você faz microexpressões faciais de alegria, de satisfação. Então, isso vai ativar o sistema nervoso espelho dessa criança para que ela busque satisfação também. E a satisfação, ela percebe por você, cuidador, pai, mãe, que está oferecendo aquele alimento, que não é encontrada no alimento, por exemplo, vamos supor que você não gosta de uma abóbora. E você faz uma microexpressão de nojo para abóbora. A criança ela vai associar que ela não vai encontrar satisfação comendo aquela abóbora. Isso também é ativação do sistema nervoso, do sistema de neurônios espelhos. Além disso, nós ativamos o sistema dos neurônios espelhos por intenção. Foi o exemplo que eu dei dos macaquinhos, né? Pela forma que segurava o copo, eles já sabiam se era para servir a mesa ou para beber água. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Uma criança tá com sede. Aqui em casa acontece de vez em quando isso. Eu percebo que ele já comeu, já mamou, mas ele já brincou, mas ele tá irritado. E eu falo, será que isso é sede? E aí eu falo, você quer água, filho? Água? E aí ele para. Ele já associou que a água é aquele líquido que mata a sede dele. Então ele para. E aí eu pego o copo. E ele para de chorar. Ele ainda não teve a sua sede saciada. Mas, por intenção, ele já sabe que aquele copo de água vai ser oferecido a ele para matar a sede. Então, quando eu pego o copo de água, eu estou ativando o sistema de neurônios espelhos. Porque lá atrás, todas as vezes que eu pegava esse copo, eu botava a água, oferecia para ele e eu matava a sede dele com aquele copo. Então, além de tudo isso, nós temos o mais importante para mim, né? Que são as emoções. Cada vez que eu demonstro emoções, eu ativo esse sistema de neurônios espelhos no meu filho. Nós ativamos nas crianças. E nós vamos desenvolvendo neles a capacidade de sentir o que eu sinto. E cada vez que eu sinto o que o outro sente, isso chama-se empatia. Então, a forma que nós, cuidadores, nós adultos, lidamos com as nossas emoções vão impactar diretamente na forma que os nossos filhos, que as nossas crianças vão lidar com as emoções deles lá na frente. E eu trouxe alguns exemplos aqui, mas isso é uma coisa muito séria. A gente tende a olhar para a criança como alguém que não é um ser humano, como um ser inanimado. Isso é uma coisa muito séria. Uma vez eu estava vendo uma postagem de uma médica que trabalhou comigo, que falou que levou a filhinha dela na emergência. A filhinha dela já era uma criança de uns 8 anos, talvez. E ela falou, toda a consulta na emergência foi voltada para mim. O tempo todo perguntavam, o que ela tá sentindo, mãezinha?
Por que você trouxe ela aqui, mãezinha? Quais foram os sinais e sintomas que ela teve, mãezinha? E a criança estava ali. A criança ela era capaz de verbalizar, de interagir naquela conversa. E, no geral, a gente tende a negligenciar isso com as nossas crianças. A gente, muitas vezes, não olha para a nossa criança como um ser humano provido de emoções. E o mais importante, um ser humano provido de emoções e de um sistema, que agora vocês já sabem que se chama sistema de neurônios espelhos, e elas vão lidar com aquelas emoções e vão reagir de acordo com que nós, adultos, reagimos às nossas emoções. E aí, quando uma criança faz uma birra, por exemplo, né? Ela tá com raiva de alguma coisa, eu não deixei ele fazer alguma coisa. Eu espero que a criança se reorganize e siga a vida. Só que quando eu estou com raiva, não importa se foi a criança que causou isso em mim. Meu filho, outro dia, vou contar uma coisa pra vocês. Quando eu tava grávida, eu falava assim pro meu marido: eu tenho muitas questões com o tapa. Eu não tô falando de agressão física, tá, gente? Eu não tô falando de espancar, de paulada, de chinela, nada disso, tá? Eu tô falando de palmada. Pegar a mão, bater, tá? Isso, no momento de calma, porque no momento da raiva a gente não vai ensinar nada pra criança, tá? Por conta do sistema de neurônios espelhos, eu estou demonstrando pra ela como que eu lido com a minha raiva, então ela vai lidar com a raiva dela dessa mesma forma, vai ligar o caminho vermelho, enfim, que isso é uma outra aula, né? E ela não vai conseguir aprender naquele momento. Eu falei pro meu marido, assim, eu tenho algumas travas com a questão da palmada, assim, enquanto eu tava grávida, isso, né? Não existia o bebê Julia ainda. E aí tudo é idealizado, tudo é muito mais fácil, né? Porque não existe ainda criança ali. Te afrontando, te confrontando, botando o dedo na tua ferida, enfim. E aí, algumas vezes ele passou no pote de comida. Não, e aí eu falei assim pro meu marido: eu tenho algumas questões com o tapa. Eu não sei se eu vou conseguir dar um tapa no nosso filho pra educar, enfim. Não sei como é que vai ser isso, assim. Pra mim, isso é um pouco difícil. E o meu marido falou assim: não tem nada contra tapa. Eu vou dar uma palmada quando ele estiver passando dos limites. E como é que vai ser isso pra você? Eu falei: não sei. Vamos ver como é que vai ser isso. Como é que eu vou lidar quando você der o tapa, enfim. Ok. E aí, o meu filho passou diversas vezes pelo pote de comida do meu cachorro. Cada vez que ele passava, ele metia a mão no pote da comida e espalhava a comida toda pela casa. E eu baixava: filho, não pode, é a comida do Uau, não pode espalhar a comida do Uau. E aí, de novo, ele espalhava a comida. Filho, não pode, a mamãe já te explicou que não pode espalhar a comida do Uau. Terceira, quarta, quinta, sei lá, sexta, sétima vez, ele com a mão cheia de comida de ração, eu abri a mãozinha dele e falei assim: a mamãe falou que não pode, e dei um tapa. E foi isso. E aí ele olhou pra mim, arregalou o olho encheu de lágrima. Ele... E aí eu travei, eu falei: o que eu fiz? A minha raiva. Eu estava cheia de... Não era, eu acho que nem mais microexpressão, gente. A 7ª ou 8ª vez, talvez, dele mexendo na ração do cachorro, tinha muita raiva ali que eu não estava conseguindo gerenciar. Eu não estava calma e tranquila pra educar mais nada pro meu filho. E aí eu estou demonstrando pra ele o quê? No momento da raiva, a mamãe não tá sabendo lidar, a mamãe vai bater. Né? Sistema de neurônios espelhos ativados ali. O que eu tô ensinando pra ele? E mais uma vez, eu não sou contra a tapa. Tá? Eu só dei esse exemplo, não sou nem contra nem a favor, não assumi nenhuma posição ainda. Eu só quis trazer esse exemplo para como eu tive dificuldade de lidar com o meu momento de frustração por uma criança que não estava me obedecendo, com o meu momento de frustração, de raiva, né? Então, assim, como que é importante a gente organizar as nossas emoções e mostrar para as nossas crianças quando alguém me ofende, como que eu reajo. Porque eu vou ativar o sistema de neurônios espelhos no meu filho e é assim que ele vai reagir. Quando alguém me ofende, como é que eu vou reagir? Porque é assim que o meu filho vai reagir, porque eu ativei no sistema de neurônios espelhos dele um comportamento. É assim que se reage. Quando alguém me elogia, será que seu filho é capaz de aceitar um elogio? Porque se você não é... Primeira coisa, se você não é elogiado e não lida bem com elogios, e gente, acreditem, existem pessoas que não lidam bem com elogios, as pessoas não sabem o que falar, não sabem como reagir. Porque no passado elas não tiveram essa modelagem social. Elas não viram outras pessoas sendo elogiadas e não sabem como reagir a isso. Isso é a primeira. Você é adulto, sabe como reagir a um elogio? Como que você reage? Segundo, você elogia o seu filho?
Você mostra pra ele um caminho saudável de como vai ser essa reação quando alguém elogiar. Isso faz parte do cotidiano do seu filho. Vamos caminhar. Habilidades sociais. Habilidades sociais são comportamentos que permitem a relação interpessoal bem-sucedida. As crianças, como a gente já conversou aqui, elas, por observação e por imitação dos cuidadores e das pessoas à sua volta, elas começam a adquirir essas habilidades sociais. E aí eu trouxe alguns exemplos de habilidades sociais. Pedir ajuda, iniciar e finalizar uma conversa. E aí eu vou tratar uma por uma, porque, mais uma vez, eu vejo como a gente tira a humanidade da criança. Como a gente olha para uma criança e não consegue ver a criança como um ser humano. A gente olha para uma criança e a gente vê a criança como um ser inanimado, desprovido de emoções, de capacidade intelectual, cognitiva, né? Pedir ajuda. Você, pai, mãe, cuidador, você sabe pedir ajuda? Ou você tem dificuldades em sinalizar para o outro que você não está dando conta daquilo sozinho? Eu percebi que durante a maternidade ela é pesada em alguns momentos, no sentido de ela soma muita coisa, né, de responsabilidade. E aí eu, em alguns momentos, falei pro meu marido, cara, eu não tô dando conta, tá difícil, assim, não tá dando pra mim. Só que nenhuma das vezes eu falei dessa forma com ele. Sempre ela, não tô dando mais conta, tem um monte de louça pra lavar, o cachorro, o gato, a criança, você. Era esse meu pedido de ajuda. E aí quando ele sentava comigo, ele falava, amor, o que tá acontecendo? E aí eu falava, eu não tô dando conta. E é esse tipo de modelagem social que eu tô mostrando pro meu filho. Quando a mamãe não dá conta, ela explode, e a forma dela sinalizar que não tá dando conta é gritando. É dizendo pro papai que ele precisa fazer alguma coisa. Eu não simplesmente chegava pra ele e falava, amor, você pode lavar a louça enquanto eu seco ou enquanto eu guardo? Não. Olha esse monte de louça aqui, você largou todas as garrafas em cima da mesa. Tem uma janela em cada canto da casa, não tem uma na geladeira. Quero uma água gelada, eu não tenho. Próxima habilidade social. Iniciar e finalizar uma conversa. Você conversa com seu filho? Você ensina para o seu filho como começar e, principalmente, como finalizar uma conversa? Porque quando uma criança chega pra gente, começa um monte de porquê, mas por quê, mas por quê, mas por quê? No que, por que se larga ela falando sozinha? No geral, a gente faz isso. Modelagem social. É assim que se finaliza uma conversa. Quando você está conversando com um outro adulto, com alguém que já tem maturidade, que já tem entendimento, que já modelou suas emoções, que já modelou o seu comportamento de dentro de uma cultura, que já está tudo estabilizado, você não finaliza uma conversa sinalizando que a conversa acabou? Ah, então tá bom, eu já vou. Ou acho que a conversa já deu por aqui. Mas com a criança, a gente simplesmente... Ah, tá bom, filho, mamãe foi embora. Já foi. Quando a criança olhou de volta, acabou. Defender-se. Como é o seu comportamento, pai, mãe, cuidador? Quando alguém te bota em perigo, você consegue se defender? Quando alguém comete uma injustiça com você ou com alguém, você consegue se defender? Você consegue sinalizar para mostrar para sua criança como é que a gente se defende? E eu acho muito interessante essa questão de defender, porque existem pessoas que elas têm uma proatividade nessa defesa de uma forma saudável, tá? Agora eu tô falando de uma forma saudável. Esses dias, foi meu último plantão. A gente tá um pouco perdida no tempo, foi ontem. Eu tava descendo e quando eu entrei no elevador com as minhas meninas, né? Estávamos eu e uma técnica próximos assim da porta, né? E aí o elevador não quis fechar a porta. Não quis. E aí alguém que estava no fundo do elevador falou assim, sai da porta! E eu era que estava mais próxima, assim, né? A outra técnica estava perto do painel, né? Onde ficam os andares. Antes de eu conseguir processar que aquilo ali era comigo, ela falou assim, ela tá na mesma altura que eu, o elevador não quer fechar a porta. E aí eu fiquei assim, olhando pra ela, cara, simplesmente a tia Ingrid comprou um barulho que não era dela, porque ela percebeu que
que eu estava sendo acusada de uma coisa que eu não estava fazendo. E aí essa é a minha pergunta. O que você tem mostrado de modelagem social para o seu filho? Para a criança com quem você convive? Quando alguém comete uma injustiça, você deixa para lá? Principalmente se a injustiça for com outra pessoa. Fazer perguntas e pedidos. A casa tá cheia de brinquedo. E eu nem tô falando do meu filho, porque ele tem 9 meses, fica um pouco difícil de eu mostrar pra ele, cata seus brinquedos e bota na caixa. A gente tem uma caixa grande aqui que a gente vê os brinquedos tudo dentro. Mas vamos supor que ele fosse um pouco maior. Como que é o pedido? Como que são as perguntas? Ou não tem perguntas? Vem aqui, guarda tudo isso agora, bota tudo isso dentro da caixa. É assim, ô filho, vamos guardar e ajudar a mamãe? Porque certamente, mesmo com o meu marido, quando ele chegava do trabalho e largava o sapato num lugar, a meia no outro, a camisa social num outro lugar, eu não falava, oi, Tita! Eu não falava pra ele, cata tudo agora e bota no seu guarda-roupa. Por mais irritada que eu tivesse, era amor. Vamos guardar suas coisinhas no lugar. E aí, quando eu tenho esse comportamento de sinalizar pra ele, amor, por favor, me ajuda, vamos organizar aqui a coisa, porque você chegou, tava arrumadinho, vamos manter arrumado? Meu filho tá observando. Ah, então é assim que a gente faz um pedido. É assim que a gente fala pro outro. Expressar agrado ou desagrado. Lembra que o versículo, né, a passagem-chefe, foi justamente uma mãe que zombou e depois um filho que zombou? Ele estava simplesmente se desagradou com uma situação e zombou daquela situação. Porque a modelagem social, o contexto que ele estava inserido, foi de uma mãe que zombava das pessoas. Lidar com críticas e elogios. Como que você lida com críticas? Como que lida com os elogios? A gente já conversou aqui que tem pessoas que não conseguem lidar bem com os elogios. Mas como que vocês lidam com as críticas? Quando você tá na rua com o seu filho e você tá dirigindo e alguém te fecha no trânsito e para do seu lado e fala, mas você não viu, né? Da próxima vez, não corta assim, não seja tão agressivo. Qual é a sua resposta? Que estímulos vocês estão mandando para ativar o sistema de neurônios e espelhos do seu filho? Pedir uma mudança de comportamento do outro. Uma habilidade social difícil, né? E aí, se é difícil pra gente, adulto, entendendo que todos aqui são adultos. Oi, boa noite, Paty. Entendendo que todos aqui são adultos, se pra nós é difícil pedir para o outro uma mudança de comportamento, imagina pra uma criança. Imagina que nós estejamos fazendo algo pra uma criança que a esteja desagradando. Como que ela vai sinalizar pra gente? Mamãe, será que você podia fazer de uma forma diferente? Se nós não conseguimos fazer isso, se nós não conseguimos lidar com esse pedido de mudança de comportamento do outro. E aí, eu escrevi aqui alguns repertórios de habilidades sociais que vão modelar, né, esse comportamento em sociedade. Expressão facial, que a gente já conversou aqui. Eu tenho uma grande dificuldade com isso. Porque eu posso não verbalizar. E eu tava até conversando com as meninas esses dias de que algumas vezes no momento da raiva, assim, eu travo e fico calada e assim, eu até olho e falo, poxa, eu posso falar demais, eu vou me arrepender depois, eu vou magoar aquela pessoa. Mas no geral, eu olho e falo assim, se eu falar agora, eu vou sair da minha razão. E aí eu não falo. Só que meu rosto fala. As minhas microexpressões faciais já estão sinalizando para o outro o que eu estou sentindo. E eu estou ensinando isso pro meu filho também. Eu também estou ensinando pro meu filho como lidar com algumas situações. Que emoções, que sentimentos e que ações com as minhas expressões eu devo ter diante de uma determinada situação. Postura. Você tem uma postura, a forma que você chega. É uma forma mais agressiva ou é uma forma mais branda,
quando você chega num lugar. Porque a sua postura, por ser uma habilidade social, também ativa sistemas de neurônios espelhos nesta criança com quem você convive. E mais uma vez, o que o seu filho vê quando ele olha para você? Qual é a postura, qual é a imagem que você passa para o seu filho? Porque ele vai reproduzir essa postura. Verbalização, que é o mais claro pra gente, né? Se a gente consegue chegar pro nosso filho e falar: filho, você é bonito. Oi, tia Mi. Filho, você é bonito. Filho, você é inteligente. Se eu consigo verbalizar isso pra ele, fica tudo muito mais fácil, né? Contato visual. Eu me peguei pensando nisso esses dias. Eu vi uma foto da amamentação, assim. Olhe para o seu filho. E aí tinha uma foto linda, né? Que no início não foi lindo, gente. A amamentação pra mim no início não foi lindo. Hoje ela tá consolidada e ela é linda, mas no início foi brabo, tá? Não vamos romantizar aqui não, porque foi peito ferido, foi sangue saindo antes do leite, foi uma tragédia. Mas tinha aquela fotinha lá do bebê assim, a mãe olhando. E aí eu pensei, e eu me peguei pensando nisso assim, hoje com uma amamentação consolidada, onde tudo é bonitinho, onde tudo é prazeroso. Quanto de contato visual eu tenho com meu filho? Uma vez, eu não vou saber bem de quem foi essa história, mas uma mãe estava contando que ela estava resolvendo algum problema no celular, algum problema do trabalho no celular. E ela estava vendo filhos numa luta, assim, no judô, talvez, alguma coisa assim. E aí o Espírito Santo a incomodou, olha pro seu filho. E aí ela continuou mexendo e o Espírito Santo a incomodou de novo. Olhe para o seu filho. E aí ela continuou, eu vou responder só mais essa mensagem. E o Espírito Santo pela terceira vez a incomodou. E ela parou e o filho dela estava olhando para ela. E aí quando ele viu, fez aquele contato visual com ela, ele riu. E aí na mesma hora ela falou: quantos desses sorrisos eu perdi por conta do meu celular? E eu não tô aqui dizendo pra você deixar de lado as suas outras prioridades, o seu trabalho, enfim. A gente sabe que a gente tem uma corrida, que a gente é uma vida corrida e que nós somos multitarefas. Eu não tô querendo minimizar nada disso, gente. De verdade eu não tô, sabe? Assim, além de mãe eu sou muitas outras coisas. Eu sou esposa, eu sou doutoranda, eu sou aluna de um bacharel de teologia, eu sou enfermeira, eu sou missionária na minha igreja. Então, assim, são muitas funções, né? Mas quando eu estou com o meu filho, eu preciso ser a mãe do meu filho. Quando eu estou com o meu filho, não dá pra eu estar com a minha mente focada em 1000 outras coisas. Porque, assim, um exemplo muito pessoal, né? Mas que vocês vão conseguir se encontrar nisso. Eu sou enfermeira, neonatologista, eu trabalho dentro de uma UTI com crianças de meio quilo. Se no meu trabalho a minha mente não estiver focada naquilo, eu vou matar uma criança. Instantaneamente. Que é a diluição que você pega 1 mais 9 puxa 0,2. Se em vez de 0,2 eu puxar 0,4, pode ser um divisor de águas entre a vida e a morte de uma criança. Então, se quando eu sou enfermeira eu tenho que estar sendo 100% enfermeira, por que quando eu sou mãe eu tenho que estar pensando em 1000 outras coisas? Naquele instante que eu tô sentada ali com o meu filho, tá? Eu não tô falando nas outras 24 horas que a gente é mãe, não. Que é impossível, né? Mas enquanto você está sentado ali, brincando com o seu filho, quanto de contato visual você tem com ele? Quanto você dedica efetivamente de tempo para ser mãe integral e ter contato visual, verbalização, interação, aprendizado com o teu filho? Ou com a criança com quem você está? Contato visual, gestos. É muito engraçado isso, né? Porque até os trejeitos, a forma que a gente mexe a nossa mão, a forma que a gente segura um copo, isso ativa o sistema de neurônios e espelhos das crianças que nos cercam. Então, o que os nossos gestos têm demonstrado? Será que meu filho tem visto eu amarrando o sapato de alguém? De alguma criança que estava correndo, e aí eu, vem cá, deixa eu te amarrar. Mais uma vez, a pergunta que é o título da live de hoje. O que o seu filho vê quando ele olha para você? O que as minhas mãos têm sinalizado e representado para o meu filho? Se eu falar, se você olhar para sua criança hoje, né, e perguntar, pensa na mão da sua mãe, do seu pai, do seu cuidador. O que isso representa para você? Será que ela vai falar, o carinho que ela faz no meu rosto?
Ai, a trança que ela faz no meu cabelo. Ah, tem algumas pessoas aqui, a Joyce, que é uma técnica minha, perguntar o que a mão da Joyce remete pra você, os lacinhos coloridos que ela faz para as crianças não UTI. Ah, o que deixa eu tentar lembrar algumas outras pessoas que estão aqui que são mais próximas. O que a mão da Laís, a minha transista, remete pra você? Ela mexendo no meu cabelo. Gente, mexendo no meu cabelo é tão relaxante, assim, vai me dando um sono. O que a mão da Laís transmite pra você? Aconchego, carinho, alguém que tá trançando o meu cabelo. Deixa eu catar mais um terceiro exemplo aqui. A Tita é podóloga. O que a mão da Tita representa pra você? Um alívio de uma mão encravada. Sensação de alívio, aquele bálsamo de Gilead caindo assim sobre uma mão encravada. Então, se você perguntar hoje pra sua criança o que a minha mão representa pra você, o que você acha que essa criança vai responder pra você? E a aparência física, né? Assim, isso é a forma que a gente se veste, a forma que a gente cuida da gente, o autocuidado. Autocuidado. O que você tem despertado, ativado no sistema neurônios espelhos da criança que te rodeia com a tua aparência física? Gente, eu sei que tem mãe que ama o cabelo, ama pentear, e nasce aquela, eu vou pentear o cabelo, fazer vários penteados na minha filha, a criança odeia que mexam no cabelo dela e fica aquela criança com o cabelo pra cima. E aí, com esse exemplo, eu quero trazer de novo, a criança, ela é um ser humano provido de sentimentos, de emoções e de vontades que precisam ser respeitadas. Então, eu queria, já caminhando para o final, trazer 1 Coríntios 15:33, que fala assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Por que a palavra do Senhor fala isso pra gente? Porque nós adultos, apesar de já estarmos com nossa modelagem social, com nossas habilidades sociais, teoricamente um pouco mais consolidadas, se a gente anda em companhias que são más, o nosso comportamento vai tender a se aproximar do comportamento dessas pessoas. Porque a modelagem social, ela é um comportamento, ela vai ser moldada de acordo com o comportamento do outro. Tia Ingrid, acabei de falar de você aqui. Então, veja bem, as más companhias são capazes de corromper os bons costumes. Costumes são coisas que estão consolidadas na gente. Teoricamente, já estão consolidadas na gente, né? E uma má companhia pode corromper isso. Porque uma má companhia vai ativar em mim o meu sistema de neurônios espelhos, e por repetição eu vou olhar para aquilo repetidas vezes e vou trazer para mim aquele costume. Se todo mundo faz, e a gente para de ter aquele filtro de que a coisa errada não deixou de ser errada porque todo mundo está fazendo, e o certo não deixou de ser certo porque ninguém está fazendo. Até porque, duas coisas, né? Primeiramente, a questão de ser ético. Ser ético, teoricamente, a gente deveria ser independente de ter câmeras de segurança instaladas olhando a gente. Isso é uma coisa. E trazendo para a luz da palavra, o Senhor está o tempo todo com você. E isso, se por um lado é reconfortante, naquele momento que você está no quarto chorando, apresentando todas as suas causas para o Senhor, isso é reconfortante saber que o Senhor está ali, te carregando no colo, te abraçando, te acalentando e trazendo esperança para sua alma, e a certeza de que Ele é capaz de mudar aquele cenário. Traga para a realidade quando você estiver fazendo algo errado e que nenhum ser humano está vendo. Deus está vendo, porque Deus está contigo em todo tempo. Então não é porque não tem nenhum ser humano olhando você comendo as uvas do mercado sem pesar, né? Ah, mas eu tô aqui no balcão, ninguém tá vendo. Esse hortifruti aqui eu sei que não tem câmera, então vou pegar um cacho aqui e vou comendo. O Senhor está ali com você. É porque a gente tende a pegar os versículos da Bíblia e trazer pra gente somente aquilo que nos satisfaz, aquilo que traz aconchego pra nossa alma, para aquilo que nos traz prazer. Só que o Senhor está contigo a todo tempo, o Senhor não te abandona, também no momento que você está fazendo alguma coisa errada. Então,
vamos filtrar e vamos trazer uma trava não apenas social, enquanto isso ainda está na nossa mente. Porque antes de uma ação ser efetivamente executada, vou dar o exemplo da uva, né? Antes de efetivamente você pegar aquele cacho de uva e ir comendo, né, no hortifruti, você projetou isso, você olhou em volta, você fez análise do ambiente. Então, vamos trazer, nesse momento que a gente está analisando, não tem ninguém olhando, não, tem o Senhor aqui comigo, né? E o próximo versículo para embasar isso que a gente conversou hoje, tá lá em Provérbios 13:20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, se quem é sábio vai ficar mais sábio, é porque a sabedoria passa por osmose? Eu vou, sei lá, alguém muito inteligente, assim, eu vou olhar e vou falar, vou aqui tocar na orla da tua roupa e vai passar essa inteligência pra mim? Não! Aquele que anda significa estar junto, ter momentos juntos, caminhar juntos, significa que eu vou conviver com aquela pessoa e eu vou observar e por imitação, por ativação da minha rede dos sistemas de neurônios espelhos, eu vou passar a ter comportamentos sábios. Comportamentos que me poupem de situações de perigo, né? Assim, eu tenho uma amiga que foi uma situação muito engraçada. Eu tive uma determinada situação que eu fui pra um lugar, estava com uma outra amiga e ela me deixou sozinha numa situação de perigo real, assim, né? E aí eu me vi ali e falei, cara, e agora? Tava sem celular, sem minha carteira, eu não tinha forma de comunicação nem dinheiro pra sair daquela situação. E aí eu olhei e falei, cara, que roubada que essa pessoa me colocou. O Senhor me guardou, colocou pessoas ali que cuidaram de mim, enfim, né? Pessoas desconhecidas que me pagaram um táxi, na época era táxi, né? Que a gente pagava porque eu não tinha Uber na época. Tô falando de um tempinho atrás. E me mandaram pra casa em segurança. E aí eu cheguei pra essa minha amiga de verdade, né? E contei, cara, aconteceu isso e tal. Não sei o que, contei a história pra ela no pormenores de detalhes. E aí ela xingou a menina de quanto era nome, como que ela faz isso com você, ela não é sua amiga e tal, não sei o que. E aí passou um tempo qualquer, e eu combinei com ela, amiga, vamos sair, não sei o que e tal. Ela, tá bom, vou pra sua casa, a gente se arruma e a gente sai. E aí meu telefone tocou, e era essa outra pessoa dizendo que estaria nesse mesmo lugar, nesse mesmo evento com a gente. Na mesma hora, quando eu olhei pro lado, a Lívia tava tirando um sapato. Falei, o que foi? Eu não vou andar com essa pessoa. Eu não quero estar no mesmo lugar que essa pessoa. E se você tivesse um pingo de vergonha na sua cara, você também não ia. Uma mulher sábia. Uma mulher sábia. Então, assim, Monelli, mas que exemplo bobo. Não, é porque a gente tende a não reconhecer essas pequenas atitudes, essas pequenas gotas de sabedoria, de cuidado que o outro tem com a gente. Lembra que eu falei das habilidades sociais? Pedir mudança de comportamento do outro. Né? Ela sinalizou, mas não acorda. Não dá pra confiar em todo mundo. Ela sinalizou pra mim. Ela pediu pra mim uma mudança de comportamento. Minha. Né? E aí, quando a segunda parte de Provérbios fala, mas o companheiro dos tolos acabará mal, imagina se eu continuasse amiga e caminhando com essa pessoa que me colocou em perigo. Ela me colocaria em perigo numa segunda situação. Porque eu optei, em vez de andar com uma pessoa sábia, eu optei por andar com uma pessoa tola. Então eu acabaria mal. E é isso que a palavra de Deus sinaliza pra gente. A palavra de Deus, ela é uma bússola. Ela tem todas as respostas para as nossas perguntas. Hoje de manhã eu falei isso lá na igreja, assim, né? Eu tava trazendo a palavra. A gente às vezes fala assim, eu tô orando e Deus não tá respondendo. Será? Ou será que existe tanto barulho em volta que você não consegue ouvir o sussurro de Deus? Ele tá falando e ele não tá conseguindo ser ouvido por você. Porque tá aqui na palavra. Tá aqui me sinalizando. Ó, se você andar com o sábio, vai dar bom pra você. Se você andar com o tolo, vai dar ruim pra você. Porque você vai se espelhar e você vai reproduzir esse comportamento. E aí eu devolvo a pergunta pra você. O que a criança que convive com você vê em você quando ela olha pra você? Né? O que o seu filho vê quando olha pra você? Ele vê uma pessoa sábia, que anda com pessoas sábias, que faz boas escolhas com relação às suas amizades, ou ele vê uma pessoa tola? Porque
ele vai reproduzir esse comportamento. Tem uma música, nem é um louvor, eu gosto muito de dar exemplos de louvores, porque geralmente os louvores têm um pano de fundo, né? A palavra do Senhor, não são todos. Mas enfim, tem uma música que não é um louvor, que fala, né? Ensinar seus filhos a escolher os seus amores. A gente faz isso, sabia? A gente ensina ou não os nossos filhos a escolher os amores deles. E eu quero ensinar meu filho a fazer escolhas saudáveis. Quais são os parâmetros dos amores que eu quero que meu filho escolha? Né? Não apenas a mulher que ele vai escolher para casar. Eu já oro pela minha nora. Eu já oro. Antes do meu filho nascer, eu já botava a mão na minha barriga. Ai, que seja uma mulher de família, que caminhe com a gente, né? Enfim. Mas não apenas a minha nora. Não apenas ensinar meu filho a fazer boas escolhas no sentido matrimonial. Mas fazer escolhas com relação ao que ele vai amar de todo o resto da vida dele. Ele vai amar o Senhor. Eu estou ensinando meu filho a amar ao nosso Senhor. Porque Deus é o Senhor desta casa. Da minha casa aqui, Ele é o Senhor. Eu estou ensinando meu filho. Quando eu abro a minha Bíblia na madrugada, se meu filho acordar, agora a porta dele fica fechada e aí ele fica esmurrando a porta para alguém lá acudir. Me acorde aqui, abre a porta que eu tô prisioneiro aqui. Mas daqui a pouco ele vai ser capaz de abrir a porta, né? Ele vai crescer, ele vai se desenvolver. E ele vai ser capaz de abrir a porta. E quando ele abrir a porta e acordar de madrugada para beber uma água e ele me vê mergulhada na palavra, qual é a microexpressão facial que ele vai encontrar em mim? Cansaço. Sim, tá na madrugada. Mas prazer, gozo, alegria. Porque existe prazer, gozo e alegria em estudar a palavra, em mergulhar a palavra, em ouvir a voz do Senhor. E é esse tipo de comportamento, essa microexpressão, esse gesto, é isso que eu quero mandar de habilidade social pro meu filho. Eu estou ensinando ele a escolher os amores dele. Eu estou ensinando meu filho no caminho que ele deve andar, que é o caminho da verdade. E aí, por último, mas não menos importante, eu queria trazer o exemplo de Davi aqui. E eu vou ler aqui 1 Reis. Vocês estão com a Bíblia aí? 1 Reis 2. Todo mundo aqui, pra quem não conhece, eu vou contar, né? A história de Salomão. O Senhor pergunta pra Salomão o que ele gostaria de ganhar. E aí você imagina, hoje em dia, se o Senhor aparece pra você, né, de qualquer forma que seja, e pergunta, o que queres que eu te dê, né? E a gente vê essa pergunta ao longo da Bíblia em alguns momentos. Jesus pergunta pro cego, o que queres que eu te faça? Né? Enfim, para os leprosos, enfim. E aí, se Deus te perguntasse hoje, o que você quer de mim? E aí Salomão falou, eu quero sabedoria. E não houve na terra um rei mais sábio que Salomão. Porque o que a gente pede ao Senhor, Ele dá. Eu falei isso também hoje mais cedo. Deus, Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, que era o filho dele, o único filho, por você. Para que você tivesse acesso a Ele, para que você tivesse salvação, para que você tivesse acesso a esse amor incondicional do Senhor. Então, o que seria grande demais para você pedir ao Senhor e Ele falar, isso eu não quero te dar não, porque isso é muito grande. Não existe nada maior, gente. Não existe. Ele já deu o máximo, o concurso dos presentes, tu já ganhou. Cristo. Salvação. Já te deu, já foi consumado. Já foi feito lá. E aí, enfim, Salomão pediu sabedoria. E aí a gente fica assim, cara, ele podia ter pedido qualquer coisa, né? E ele pediu sabedoria. E aí em 1 Reis 2 fala assim, ó. Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou indo para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao Senhor, o seu Deus. Exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos. Conforme-se acha escrito nas leis de Moisés, assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que você for. Davi, na rapa do tacho dos últimos dias de vida dele, ele não falou para Salomão assim, o mais importante para você é ter dinheiro, é herdar toda essa minha riqueza, olha tudo isso. Davi, ele é descrito na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Então, o coração de Davi fez várias besteiras, gente, várias. Assim, quem convive mais comigo sabe, né, que Pedro e Davi sempre rolam no assunto, sempre bota. Porque eu me reconheço muito como Pedro e como Davi, né?
Davi foi aquele que tinha todas as concubinas, ele era rei, ele tinha as concubinas, o que ele queria, o que ele quisesse ali ele tinha. E aí ele tava lá na janela e ele viu Betseba, que era uma mulher casada. Ele falou, eu quero aquela ali. E aí, achando pouco, ele pegou o marido da mulher e botou pra guerra, na frente de guerra, pro cara morrer. Pra encobrir o pecado dele. E ainda assim, a Bíblia descreve como um homem segundo o coração de Deus. Então, assim, uma coisa muito interessante na Bíblia falar que Davi era um homem segundo o coração de Deus é você olhar e falar, cara, se Davi fez uma lambança deste tamanho, fugiu pra caverna, sabe, fez várias lambanças, ainda pode ter um coração segundo de Deus, porque ele se arrependia. Então, eu que sou de carne e osso, que cometo meus pecados, que dou minhas legisladas, também sou uma filha amada, também posso ter um coração segundo o coração de Deus, se eu me arrepender. Mas voltando, né? Davi chamou Salomão e falou, cara, não pede riqueza, não pede para Deus carros, posses, anda no caminho dele, obedece a lei, os mandamentos, os testemunhos, e assim você vai prosperar. E aí quando Deus pergunta para Salomão o que ele quer, ele fala, cara, não adianta eu ter riqueza e não saber administrar. Não adianta eu querer uma penca de filhos e não saber como é que eu vou educar essas crianças. Nada vai me adiantar. Então eu quero sabedoria. Sabedoria para conseguir administrar tudo aquilo que o Senhor vai me dar. Então, o pedido de Salomão não foi aleatório. Ele teve um pai que direcionou bem ele, que ensinou bem ele no caminho. Então, eu tenho que ir lá acudir essa criança, que tá lá revoltadinha com o pai dele, que ele quer o peitinho dele. Hoje à noite, o que eu convido vocês a, sempre que estiverem com uma criança, não apenas essa criança que tá aí do seu lado, teu filho, né, teu sobrinho, criança que convive diretamente com você, mas qualquer criança que esteja à sua volta, lembre-se, você, com os seus gestos, com as suas microexpressões faciais, com a sua postura, com a sua aparência, você está despertando, ativando o sistema de neurônios espelhos dessa criança. E que espelho você quer ser para essa criança? Que comportamento você gostaria que essa criança tivesse lá no futuro? Que você olhasse e falasse, isso aí é meu. Só que esse isso aí é meu pode ser perigoso. Porque se eu tiver um comportamento errado, ela também vai reproduzir. Se eu tiver uma explosão de raiva cada vez que eu sou desagradada, é isso que ele vai reproduzir, né? Meu filho veio pra mim pra me fazer uma pessoa melhor diante do Senhor. Se isso já era uma busca pessoal, né? Buscar a cada dia, de dia em dia, de glória em glória, né? Assim, a gente tem criatividade pra pecar, né? Assim, pô, Senhor, eu não quero mais pecar nessa área não, mas eu sei que eu vou pecar em outra. Então, assim, eu tô buscando a minha santidade. Santidade é um caminho, né? Hoje eu quero muito mais isso. Porque eu sei que tem uma criança olhando pra mim e falando, cara, é isso aí. Minha mãe deu um passo, então é esse mesmo passo. Sabe, é um passo atrás do meu. Mamãe deu um passo aqui, eu vou dar um passo aqui também. Porque vai chegar um momento que eu não vou estar mais na frente dele. E que ele vai precisar percorrer o caminho sozinho. É difícil pensar nisso, né? Bem difícil, assim. Vai falar, cara, ele vai escolher o caminho dele. E eu espero que ele faça boas escolhas. Mas eu preciso ensiná-lo a fazer essas boas escolhas. A gente sai tolindo, eu ouvi talvez tenha sido a Renata do Desatar que tenha falado isso. Foi a Renata do Desatar que falou isso. A gente não ensina a criança a fazer escolhas. E aí, do nada, a gente taca a criança lá com 17 anos e fala, escolhe a profissão que você quer fazer pro resto da sua vida. O que você quer fazer no vestibular? Ou não quer fazer vestibular, ou quer? E aí? E aí ela falou, meu filho, não sei qual a idade dele, ela falou, mas eu não vou me recordar. Eu pergunto pra ele, ela tem 2 filhos, né? Ela pergunta pro mais velho, o que você quer comer hoje no café da manhã? Na opção A ou a opção B? O menorzinho, se eu perguntar, ele vai querer comer bala. Então eu não posso dar opções de escolha pra ele ainda. A gente tem dado opções de escolha pros nossos filhos. A gente tem ensinado nossos filhos a fazerem escolhas saudáveis. Partindo do pressuposto de que eu já dei o exemplo, qual a escolha que meu filho vai ter? Qual caminho ele vai escolher seguir? Né? Só que se a gente não dá esse leque pra eles, a gente quer cobrar lá na frente que eles façam boas escolhas. Mas a gente decidiu tudo por eles. O tempo todo. O tempo todo. Vou dar um exemplo aqui da alimentação, né? A gente
comeu um monte de besteira o tempo todo, assim, tá comendo doce, fritura, isso e aquilo, que a gente já sabe que faz mal. Ah, mas filho, você vai comer essa verdura aqui. Você vai comer sem esse açúcar aqui. Meu filho não come açúcar e não come sal, né? Isso é até uma polêmica, eu até postei nos meus stories hoje. Existe uma justificativa, eu até pensei nisso, assim, de fazer uma live com uma nutricionista materno-infantil. Tem a galera que me segue aqui, que me faz essas perguntas e tal, né? Existe uma justificativa pra isso, né? Eu até, a questão do doce eu postei nos stories a explicação científica do porquê não dar doce pro meu filho até os 2 anos. Mas assim, pensa, se eu tivesse um pote de fine aqui, ali mais lá pra dentro uma bombonier cheia de sonho de valsa, né? De manhã no café da manhã eu como uma tapioca com Nutella, mas eu viro pro meu filho e falo, você não vai comer açúcar. E aí ele pode até não comer açúcar, porque ele talvez não dê altura ainda no pote de fine ou no potinho lá do sonho de valsa. Mas quando ele tiver a capacidade de escolher, quando ele estiver na escola, o que será que ele vai escolher? Se a mãe dele come todos os doces da vida, que passa na frente dela. Então que a gente seja esse exemplo para quando os nossos filhos não estiverem com a gente, eles sejam capazes de fazerem boas escolhas. E era isso que eu queria compartilhar com vocês, foi isso que Deus colocou no meu coração hoje, porque Ele mudou o roteiro e tá tudo bem. Eu conversei isso com a Glaucia hoje mais cedo, ela tá aí assistindo a live. Eu entendi que o lugar na minha vida, que na minha vida eu ocupo o lugar de copiloto. O piloto da minha vida é o Senhor. E se no último dia da semana, né, em cima da live, na parte da tarde, ele resolver que a mensagem que ele quer trazer não é sobre ser protagonista, que foi a mensagem que eu tinha até ontem, é sobre neurônios espelhos, eu vou falar sobre neurônios espelhos. E eu tinha pensado em botar no YouTube, e meu marido falou, bota no YouTube, porque se tiver mais seguidor, não sei o que, tu ganha dinheiro, não sei o que. E eu falei, se o Senhor me tocar, eu vou fazer, porque por agora o que me importa não são quantos seguidores estão ali assistindo, ou quantas pessoas vão assistir essa live depois. Eu sei que desde a eternidade o Senhor já separou as pessoas que estão aqui hoje, porque eu creio num Deus atemporal, que já criou tudo. Então, já era realidade. Ontem, para Deus, vocês aqui hoje já era uma realidade. Então, Ele já tinha separado cada um de vocês. Você não... eu tava passando aqui, apareceu aqui, Manu ao vivo, vou clicar por acaso. Não. Você não é fruto do acaso. Você não está aqui por acaso. Não existem acasos. Existe um Deus que cuida de tudo e que está cuidando de você. E que te deu crianças para serem cuidadas, crianças que estão à sua volta. Então, cuidem com zelo dessas crianças também. E era isso, a gente já tem 1 hora de live. Eu não vou fazer 2 horas de live que nem semana passada. Acho que meu bebê dormiu. Obrigada, prima. Tô com muita saudade de vocês, gente. Eu tô com muita saudade do pessoal de Recife, o pessoal que tá aí, Tia Mi, Alice. Tô com muita. Eu não consegui agora em janeiro tá aí. Meu coração, só Deus sabe o quanto ficou triste por não poder. O primeiro almoço de família com meu filho, a gente não pôde estar aí. Fiquei muito triste, mas Deus sabe de todas as coisas. E foi aquilo que a gente falou no início, né? Até o não de Deus é a resposta. Né? Tem um louvor que fala isso, assim, né? A tempestade é você, a porta aberta é você, mas a fechada é você. A porta fechada de Deus também é a resposta. Então, eu tenho aprendido dia após dia a lidar com esses nãos. Porque lidar com não é difícil, né? Mas é uma habilidade que eu preciso adquirir, né? E a live de hoje falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre a gente lidar com elogios, com críticas, com frustrações, né? É difícil lidar com frustração, mas agora eu tenho mais um motivo para me modelar as minhas emoções. Eu tenho uma criança que eu preciso mostrar para ela o caminho menos pior para lidar com uma frustração. Eu não quero que ele tenha uma explosão de raiva quando ele se frustrar com uma determinada coisa, porque ele vai se frustrar, essa é a vida. A Bíblia nos fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Mas ela fala, tereis aflições. O sol nasce pro justo e pro ímpio. Então a chuva, a tempestade vai vir pro justo e pro ímpio também. Então vai vir sobre a nossa vida o dia mau. É inevitável, né? E era isso. Obrigada, pessoal, por estarem aqui até 10h30 da noite quase comigo. A gente atrasou um pouquinho a live, mas no final deu tudo certo. Eu vou baixar de novo, vou deixar aí disponível no Instagram. E
E é isso, eu vou tentar manter todas as sextas-feiras, 9 horas da noite, se assim o Senhor quiser. Porque tudo é dele, tudo é pra ele, tudo é por ele. E me ajudem aí compartilhando. Eu queria muito agradecer o pessoal que botou lá nos stories, que divulgou. Muita gente veio me adicionando assim no Insta pra poder seguir, né? E eu tenho visto que pessoas têm sido edificadas, né? Então, esse tempo que eu sento, que eu estudo para trazer coisas para você, ouvindo essa direção do Senhor, tem sido um tempo precioso. Beijo, até sexta que vem, se essa for a vontade do Senhor. Beijo, Tia Mi, beijo, Carla, beijo, amiga Sandra. Fiquem com Jesus.